Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV. Atenção, como o Jardim mexe pouco no time do Cruzeiro. Vamos falar, o elenco é desequilibrado, o elenco tem problema, tá faltando peça aqui ou ali, beleza. Mas você olha pro adversário, bom, convenhamos, né? O banco do Mirassol hoje colocou aí o Guanais, Negueba, que inclusive foi seu voto de melhor em campo, teve 2 votos aqui na nossa eleição, Alisson, Chico, Matheus Bianchi e Christian Renato. Foram as alterações do Mirassol no segundo tempo. O Cruzeiro tinha o Gabigol que não entrou, colocou o Matheus Henrique e o Lautaro no segundo tempo. Em um futebol cada vez mais físico e em um time tão intenso como o Cruzeiro, com a premissa de ser intenso, de ter esse jogo rápido, veloz, de muita entrega, o Jardim não deveria mexer mais não, Nath? E deveria, né, ô Cirilo? Até porque o próprio Jardim já destacou em vários momentos dessa trajetória dele no Cruzeiro a importância de que o Cruzeiro seja um time competitivo o tempo todo dentro do jogo, né? E ele, lembra numa das primeiras coletivas dele, ele falava, olha, eu conto com todo o elenco porque se um cansar, o outro tem que entrar para compensar. O que não pode é o time perder o pique, perder essa capacidade de competir, de brigar dentro do campo, de ter essa intensidade para desarmar, para buscar a bola, né? E é um Cruzeiro que vem sucumbindo ao longo dos últimos jogos, em especial quando a gente trata do segundo tempo, né, de cada partida, justamente porque ele aparentemente não confia em quem ele tem no banco. É muito claro também para mim a questão da característica dos jogadores que ele tem à disposição, que não é bem a característica dos atletas que ele precisaria para colocar nesse time, e aí ele acaba demorando muito para mexer. O que eu acho é que um jogador como o Gabriel Barbosa, ainda que ele vá melhor jogando na posição do Caio Jorge ou do Matheus Pereira, num jogo como esse, né, numa rodada em que seus adversários venceram, você tá jogando fora de casa, o time já tá todo desfalcado, eu acho que às vezes é melhor você ser um pouquinho mais corajoso, talvez até abrir mão de algumas premissas, tentar mudar um pouquinho o jeito do time jogar, inserir o Gabigol por mais tempo dentro do jogo na segunda etapa, do que recorrer a um cara como o Lautaro, que em termos de características da forma como o Cruzeiro joga, se encaixa melhor para entrar ali no lugar do Wanderson, porque ele é um jogador de velocidade, né, de contragolpe, e era o que o Cruzeiro buscava na partida, naquele desenho inicial, mas que não tem a qualidade. Não adianta ter a característica e ser só mais um andando dentro do campo. Às vezes o Gabigol vai entrar numa posição um pouquinho diferente, mas ele vai perturbar muito mais a defesa adversária, né? Ele vai puxar uma marcação. Ao puxar essa marcação, ele pode deixar um companheiro livre para aparecer como elemento surpresa na área para poder finalizar. Ter o Gabigol no banco de reservas é um trunfo muito grande para o Cruzeiro, que, ao meu ver, o Leonardo Jardim tem aproveitado pouco. Eu entendo as justificativas dele, de que, por vezes, o Gabigol deveria entrar no lugar do Matheus Pereira ou do Caio Jorge, que são 2 caras hoje que não dá para você tirar do time, ainda que o Cruzeiro esteja perdendo, ainda que o Cruzeiro esteja com dificuldades, porque a gente espera deles o tempo todo. E hoje eles mostraram, mais uma vez, a importância dessa dupla. Mas acho que às vezes é melhor você abrir mão de algumas premissas, tentar ter uma outra estratégia ali para o segundo tempo, movimentar um pouco as peças e contar com a qualidade do que simplesmente ficar pensando na característica. E assim, se ele não quisesse colocar o Gabigol também, ele poderia talvez ter reforçado mais esse meio campo, né? Ele opta por deixar o Wallace amarelado na ausência de um outro primeiro volante de posição, tudo bem, mas talvez ele pudesse ter colocado um dos garotos até, ou o Japa, ou o Murilo Hickman, que fosse para correr mais, brigar mais, tentar tirar essa bola do Mirassol, porque à medida que o jogo foi correndo na segunda etapa, ficou muito claro, né, que só o Mirassol dominava ali as ações e o Cruzeiro praticamente não apareceu no campo ofensivo, né, Cirilo? É lógico que a gente já reconheceu os méritos do Mirassol, né, ninguém está terceirizando de uma maneira geral quem é cruzeirense, a cobertura, essa coisa de terceirizar tudo que acontece de resultado ruim para a arbitragem não é um perfil, na verdade, da instituição, enfim, dos seus torcedores ao longo de sua história,
mas eu vou ter muita dificuldade, cara, para aceitar uma manchete num jogo de futebol, né? É uma manchete, eu vou ficar assim, não vai resolver minha vida, não vai curar o estado meu de saúde, que eu estou recuperando ainda, mas eu gostaria de ouvir, sabe? O que eles consideram aquilo ali? É uma furada do Matheus Pereira, a bola sobra. E assim, ela ia escorrer do jogador e ia parar no Caio Jorge, que não estava sozinho, tá? Mas ele ia ter condição de dominar dentro da área, 1 para 1, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Só que quando ela está escorrendo, o cara fazer esse movimento aqui, ó, é quase uma manchete, né? Seria uma manchete assim, mas ele bate na bola, a bola dá um salto, cara, e foge completamente, assim. Eu quero ouvir, não vai resolver nada, e isso não muda as outras questões. Eu acho que são prateleiras que a gente tem deste jogo para falar, né? Árbitro, atuação, você que está aí, acha que o Jardim demora nas mexidas, acha que ele demora, mas que ele não mexe por conta exatamente dos jogadores que estão no banco. Então são questionamentos também que vêm nesse jogo, nesse empate do Cruzeiro por 1-1 contra o Mirassol, que segue invicto dentro de casa, né? Mirassol, Flamengo e Bahia, e por tudo que aconteceu, o Cruzeiro acaba somando um ponto e agora já pensa no Internacional aqui no sábado no Mineirão, e aí a história é outra, mas a gente vai falar e muito ainda deste jogo. Vamos ouvir, né, o que diz o técnico Leonardo Jardim, principalmente a respeito dessas questões de substituições, da opção pelo Wallace, tudo que a gente quer tentar entender um pouco. Acho que a grande notícia pós esse jogo é que o Christian volta, que o Kaique volta, mesmo com o Cauã Prats. Aí a gente tem que reconhecer mais uma vez, né? E Fabrício, você que foi atleta, ele chegando ali à beira do campo, tomando algum tipo de medicação ou de suplemento alimentar, não sei, para suportar, porque um cara que fica esse tempo todo sem ser utilizado, claro que ele terminou na lona, né, Fabrício? Mesmo tendo 17 anos, o Cauã Prats, mas com uma maturidade muito grande. Acho que pontos... Vamos falar, né, de um ponto bom a ser dito. Mais uma vez, eu acho que daqui para frente isso já era muito notável depois do jogo contra o Fluminense, mas definitivamente, talvez o Cauã Prats possa começar a ganhar até mais minutos em circunstâncias de um jogo que o Kaique já está fisicamente debilitado, porque tem se provado, mais uma vez, um jogador muito confiável, apesar da pouca idade. A cada jogo ele evolui, né? E é isso que é legal, né? Que esse potencial de jogador de base que a gente vê é assim, né? Que ele realmente ele não pode estar pronto, né? Ele não pode estar no limite dele. O Prats é assim, né, cara? Ele sobe, a gente vê que ele tem potencial para já estar no profissional, que já não está fazendo mais, ele está sendo diferente nas categorias de base, jogando sub-17, que era da idade dele, o sub-20, e ele chega no profissional, e a gente vê ele evoluindo, né, a cada jogo. Eu acho que, com certeza, cada jogo aí os caras vão evoluir mais, vão exigir mais dele ainda na marcação. Tem o fator psicológico que ele sempre vai pesar um tempo ainda, isso gera um desgaste, sabe, físico também. O mental é forte porque ele quer cada vez mais ser aquele jogador, né, perfeito, que não falhe, que as coisas não aconteçam ali em cima dele. Então rola essa preocupação normal da idade. Isso vai acontecer até lá pelos 20 e tantos anos, a pessoa fica nessa preocupação, nesse estresse mental, dependendo do jogo, né, isso é exigido mais ou não. Mas hoje, com certeza, né, contra o Mirassol ali, logo depois também ele toma um cartão amarelo, que tem que tomar cuidado, né, porque esses botes ali, né, geralmente nas categorias de base, o pessoal não dá nada, tudo, mas no Campeonato Brasileiro, ainda mais quanto o Cruzeiro, o pessoal não pensa duas vezes, então tem que tomar cuidado, porque é uma bola perigosa, umas faltas perigosas ali na lateral. Mas com certeza, cara, é um jogador que está evoluindo, cada vez mais vai pegando confiança. Cara, esse cara ele vai evoluir muito, Valu. É a nossa esperança aí, né? Deus proteja ele, que não aconteça nada, não se lesione. E é importante ter sequência. Por que não? Contra a Inter. O cara jogou contra o Fluminense, cara, lá no Maracanã.
sabe? Então jogar aí, jogar no Mineirão, eu acho que só vai evoluir. E aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cabuloso.